você viu nessa aula de hoje? Então agora nós iremos recapitular alguns conteúdos que você viu nessa aula de hoje, conteúdos esses que são importantes para a sua prática profissional, para que você possa aí atuar no mercado de trabalho, como também aí para que você possa se aprimorar e se especializar ainda mais no conhecimento desses micro-organismos. Então, nessa aula de hoje, nós falamos um pouquinho sobre o quê? Vamos lá. Então, nós falamos aqui sobre a microscopia celular que é importante para que a gente consiga aí diferenciar o que são as células procariontes e as células eucariontes e possibilita a observação dessas células, né? Então, da diferenciação dessas células e entendimento do que é uma célula bacteriana, o que é uma célula fúngica, né? Então, qual que é a diferença entre uma célula procarionte e uma célula eucarionte? Conseguimos entender qual que é a relação dos micro-organismos nas nossas vidas. Então, embora a gente tenha essa tendência a associar aí os micro-organismos somente a bactérias, então ali micro-organismos que causam mal, que trazem malefícios, muito pelo contrário, a minoria é patogênica, né? Então a grande maioria tem aplicações comerciais importantes no meio ambiente, também para o nosso corpo, e também aí entender um pouquinho mais sobre as bactérias. Por quê? Embora a gente fale que as bactérias, elas são ali os seres de vida mais simples, porque são formadas por células procariontes, foram as primeiras que surgiram, elas apresentam características importantes, características que vão definir realmente o que é essa célula bacteriana. Então, é preciso que você entenda que a célula bacteriana, ela não é tão simples assim como parece ou como a gente fala. Ela tem ali estrutura que vai poder causar, por exemplo, uma doença ou que vai definir o que ela é, tá? Então, é muito importante aí que você saiba quais são as estruturas da célula bacteriana, tá? Então, aqui é importante que você se lembre que essa parede celular é formada do quê? De peptidoglicano. Nossa, professora, mas eu tenho que saber mesmo isso? Precisa. Por que precisa? Porque quando a gente estuda ali mecanismo de ação de antibiótico, alguns antibióticos vão atuar onde? Diretamente na parede celular, inibindo essa síntese da parede celular. Então, você precisa saber que essa parede celular é formada por um peptidoglicano. Também, você precisa saber que é essa parede celular que vai classificar a célula bacteriana. Então, a bactéria, ela pode ser uma bactéria aí gram-positiva ou ela pode ser uma bactéria gram-negativa. O que vai diferenciar essas células? Quanto que ela tem de peptidoglicano. Então, a bactéria gram-positiva, quanto mais peptidoglicano ela tem, mais espessa é a parede celular. Então, isso vai fazer com que ela se cora assim roxo na coloração de gram, por isso gram-positiva. E as bactérias gram-negativas, ali, elas têm uma fina camada de peptidoglicano. Cerca de 10% daquela parede celular é peptidoglicano. Então, o que acontece? Durante a coloração, esse peptidoglicano não retém ali aquele corante. Ele acaba descolorindo as células. E aí elas vão se corar em vermelho. Por isso a diferença, bactérias gram-positivas, roxas, bactérias gram-negativas, vermelhas, tá? Além disso, o que eu preciso saber também dessa parede celular? Eu preciso saber que essa parede celular tem algumas características, algumas substâncias que vão aí conferir uma certa patogenicidade para aquela bactéria. Então, por exemplo, bactérias gram-negativas, elas têm o quê? Elas têm uma membrana externa, elas são formadas por um lipopolissacarídeo. E tanto o polissacarídeo O quanto o lipídio A são importantes por quê? Porque vão aí determinar a capacidade que a bactéria tem de causar uma doença, tá? Então, por exemplo, o lipídio A, ele atua como uma endotoxina. O nosso corpo, o nosso sistema imune, os nossos leucócitos, quando reconhecem esse lipídio A dessa parede celular da bactéria gram-negativa, ele vai promovendo o quê? Ele vai promovendo um mecanismo inflamatório do nosso corpo. Então, ele vai causando uma inflamação, ele vai causando uma doença. Para quê? Para o nosso corpo entender, para o nosso sistema imune entender que ele precisa combater aquele processo infeccioso. Então, veja aqui. Aqui, geralmente as pessoas falam que as bactérias são seres de vida simples, mas eles apresentam a sua complexidade, tá? É importante também que você saiba ali que tem bactérias que têm flagelo, outras bactérias não têm. Professora, parece ser tão bobo, né? Parece, mas é o flagelo que vai definir se a bactéria vai conseguir se locomover ou não. É através do batimento do flagelo que a gente sabe se aquela bactéria é móvel ou não. E isso no nosso corpo é importante, porque bactéria que é flagelada, ela consegue se locomover, então ela consegue sair de um sítio para outro, tá? As fímbrias,
as fímbrias que vão determinar se a bactéria consegue aderir ou não àquela superfície. Então, por exemplo, a Escherichia coli. A Escherichia coli é o principal agente causador de infecção do trato urinário, mas nós não temos bactéria na bexiga, nós não temos ali bactéria naquela urina, né? A nossa urina normal, ela tem que ser límpida, ela tem que ser estéril. Mas, professora, como que a bactéria E. coli causa infecção do trato urinário? Porque ela está lá no nosso intestino. E aí, quando a gente tem ali, por exemplo, uma higienização errada da genitália, por exemplo, essa E. coli pode chegar até a uretra e ela sobe até a bexiga pelos flagelos e se fixa na bexiga, no epitélio da bexiga, através das fímbrias. E aí ela acaba se tornando patogênica. Então, é importante que você compreenda quais são as características dessa célula bacteriana para quê? Para entender por que ela causa um processo infeccioso, para entender ali como que agem os antibióticos, para entender como que a gente pode controlar o crescimento, como que ela cresce, quais são os fatores necessários. Então, espero que você tenha compreendido aqui o cerne dessa aula de hoje, que é entender aí quais são as características da célula bacteriana, o que ela tem, o que possibilita o seu desenvolvimento e o seu crescimento. Então, finalizamos aqui a nossa primeira aula de microbiologia e espero você no nosso próximo encontro.